noite. E Ele quer tirar toda essa angústia, toda essa tristeza, tirar todo esse peso, todo esse enfado nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, eis aqui a tua amada igreja diante de ti nesta noite. Papai querido, o Senhor é um Deus onisciente e onipresente. Que nesta noite, Senhor, o Senhor venha visitar cada coração, tirando, Senhor, tudo que não provém do Senhor, tirando todo esse peso, tirando, ó Pai, todo esse enfado, toda essa dor, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, visita cada mente, visita cada coração nesta noite. Papai querido, vai suprindo esse vazio nesta noite com a tua paz, com o teu refrigério e com a tua presença. Papai querido, nesta noite nós já louvamos ao Senhor. Nesta noite nós já engrandecemos e exaltamos o teu santo nome. Mas que nesta hora, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha abrir, ó Pai, a nossa visão espiritual, os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Que a palavra que venha ser ministrada, Senhor, venha do coração do Senhor para os nossos corações, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a transformação nesta noite e trazendo a esperança, ó Pai, nós te pedimos. Papai querido, eis aqui o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha diminuir, mas que a tua presença venha ser notória através da vida dele, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo, com o propósito de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Marcos 12, 41 a 44. Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos 12, 41. Amém? A palavra de Deus fala assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Podeis assentar, sim, irmãos. Nas coisas que nós conhecemos do mundo, você vale aquilo que você tem. Você vale aquilo que você tem em bens materiais. Mas quando você começa a andar na palavra, você começa a entender que as coisas de Deus é sempre o inverso daquilo que a gente sempre imaginava. Jesus está explicando para os seus discípulos que aquilo que aquela viúva pobre ofereceu, teve muito mais valores do que as grandes quantidades que as outras pessoas estavam oferecendo, porque elas estavam oferecendo daquilo que sobrava, não estavam dando a mínima importância para aquilo que era Deus. Porque seus discípulos também eram homens trabalhadores, assim como nós.
Eles tinham que trabalhar por o seu sustento. Eles tinham que correr atrás para alimentar os seus filhos, alimentar a sua família, assim como nós também fazemos. E o Senhor Jesus mostra para eles naquele momento que no mundo espiritual você vale aquilo que você é realmente e não aquilo que você tem. Ele mostra uma viúva que sai da sua casa na sua dificuldade, levando aquilo que ela poderia comprar para comer, porque aquelas moedas insignificantes aos olhos do mundo, para ela tinha valor. E aí ela pega aquilo que tinha de valor para ela e leva para Deus. Aqui o Senhor está falando daquilo que você tem de valor, mas não de coisas monetárias e financeiras. Aquilo que você sai da sua casa quando você vem aqui ouvir a sua palavra, você é o valor para Deus. O verdadeiro valor de Deus é cada um de nós. Porque o seu filho morreu na cruz foi por causa de nós, não foi por causa das nossas finanças. Deus não está falando para vocês não trabalharem, mas Ele está falando assim: coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o verdadeiro sentido da palavra transformação. E para nós sermos transformados, nós precisamos de quê? Caminhada com o Senhor Jesus, caminhada com a palavra de Deus, porque você só vai conhecer a Deus através do seu caminhar com o Senhor, do seu caminhar na palavra. A palavra de Deus fala que em João 3 temos que morrer para o mundo e nascer para Cristo. E quando a gente nasce espiritual, nós somos crianças. Então precisa de um tempo para que você cresça espiritualmente. E isso era o que o Senhor Jesus estava mostrando para os seus discípulos, mostrando aquelas pessoas que estavam depositando muitas coisas. Falou: está vendo aquilo que eles estão fazendo? Para Deus não tem valor nenhum, porque eles não estão dando a mínima para as coisas de Deus. Mas aquela viúva pobre, ela está colocando o coração dela em primeiro, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, através da atitude dela. Você vê que Jesus é herdeiro de tudo, porque Ele é filho de Deus. O povo estava esperando um rei. Jesus realmente, Ele é o nosso rei. Só que Ele é o nosso rei, o nosso sacerdote. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele abriu mão de tudo aquilo, de toda aquela herança, para andar na simplicidade, na humildade, e mostrar ao mesmo tempo para cada um de nós, que se você crê de verdade na palavra de Deus, Deus alimenta vocês. Jesus Cristo alimenta mais de 15 mil pessoas com 3 pães e 5 peixes. Mostrando que cada um de nós, se tivermos fé no coração e nós formos fiéis a Ele na palavra, Ele multiplica o nosso celeiro, multiplica as nossas bênçãos de vida, protege os nossos filhos, protege a nossa família. Porque a partir do momento que você anda com Deus, você já não vive mais no aleatório, sem saber o que vai acontecer, porque Deus mostra. E isso é o que o Senhor Jesus estava mostrando para os seus discípulos amadurecerem na palavra de Deus. Em Gênesis 22, vamos navegar na palavra, primeiro livro, Gênesis 22. Gênesis 22. Gênesis capítulo 22. A palavra de Deus fala assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia da viagem, Abraão olhou, viu o lugar ao longe, e disse-lhe aos seus servos: fiquem aqui como jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos.
Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando junto. Você vê algo que Abraão, Deus pede algo grandioso na vida de Abraão: sacrificar o seu próprio filho. Abraão teve uma caminhada com Deus, uma intimidade, conhecer a Deus, você só vai conhecer através da caminhada. Não importa se é 40 anos no deserto, como aquele povo andou, não importa se é mais de 90 anos que demorou para Noé construir a arca. Abraão aqui já sabia quem era Deus de verdade na vida dele. Porque um dia ele manda um anjo para falar com Abraão e com Sara que eles iam ter filhos. Eles já tinham 80 e tantos anos de idade. Eles riem, dizendo: ah, coitado, nós já estamos velhos. Não acreditou na palavra de Deus. Aquilo faz com que ele tome uma atitude e acabe fazendo um filho na sua escrava Agar, e nasce Ismael. Deus fica mais de 12 anos sem falar com Abraão por causa disso. Então, se 84 anos já não tinha como acontecer, imagine com 100. Mas uma das coisas que nós aprendemos na caminhada de Deus é quando Ele dá a palavra para você, que é essa palavra aqui, se algo Ele disser que vai acontecer na sua vida, creia, acredite de verdade. Haverá momentos que nós vamos duvidar. Os seus discípulos que andaram com o Senhor Jesus sobre as águas, que viram Jesus curar leprosos, cegos, cometeram erros também. Mas nenhum deles se afastou, ficou sempre ali querendo aprender cada vez mais, caminhando com o Senhor nas dificuldades, porque nós vamos passar por momentos de dificuldade. Abraão passou, Moisés passou, todos esses grandes homens que andaram com Deus, mas todos eles se tornaram homens espirituais. Por isso que quando Deus fala para Abraão: leva seu filho Isaque para fazer o sacrifício, 3 dias ele caminhando com seu filho para chegar ao Monte Moriá. Imagina o que não passou pela cabeça de Abraão. Provavelmente foram 3 dias de oração. O Senhor vai prover, o Senhor vai prover, o Senhor vai prover o cordeiro para que morra no lugar do meu filho. O Senhor vai prover. Isso é ter fé no seu coração. Quando vem uma dificuldade muito grande como essa que veio na vida de Abraão, você acreditar que Deus lá no final vai te dar o escape, porque Ele deu o escape para todos esses grandes homens que andaram com Ele. E hoje nós fazemos parte desse povo de Deus. Hoje nós fazemos parte desse povo que andou no deserto, desse povo que construiu a arca, desse povo que valoriza de verdade a palavra de Deus, igual aquela viúva estava valorizando, colocando de verdade o seu coração, a sua força de vontade. E aí Deus fala para Abraão, quando ele faz um filho na escrava, né? O seu ministério é com Sara. Porque a palavra de Deus fala para Abraão no começo de tudo: saia da sua casa, da sua parentela, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E com a sua esposa Sara começou o ministério dos dois. E quando Deus dá a palavra no ministério, vai acontecer, acredite de verdade. Vai ter momentos de provação, de dificuldade, mas o milagre vai acontecer, porque Deus deu a sua palavra. Isaque, naquele momento, não consegue entender, porque estava faltando algo naquela caminhada, estava faltando o cordeiro. Mas quando ele pergunta para o seu pai, quando vão subir ao monte, Abraão, que já vinha orando incessantemente, fala: Deus vai prover o cordeiro, meu filho. Mas enquanto ele não provê o cordeiro, nós temos que obedecer aquilo que é a palavra, porque Abraão pregava a palavra para o seu filho, mostrando para nós continuarmos sempre pregando a palavra para os nossos filhos, para que eles cresçam espiritualmente, junto com a palavra. E isso agrada a Deus, porque você está fazendo a vontade. Quando você está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo como aquela viúva.
Você está colocando o seu coração nas mãos do Senhor, você está colocando a sua família nas mãos do Senhor, você está colocando a sua vida financeira, o seu trabalho nas mãos do Senhor, e o Senhor vai abençoar cada um de vocês, quando vocês fazem isso. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Naquele momento, Isaac deita para onde ia ser feito o sacrifício, sem reclamar, porque ele tinha o conhecimento e sabia quem era Deus na vida do seu pai. Sabia que tinha nascido de um milagre, porque a sua mãe não podia ter filhos. Sabia que Deus andou com Abraão em todas aquelas dificuldades e foi livrando em cada uma delas, e essa era mais uma prova que ele ia ter que passar. Confiou de verdade. Quando você confia na palavra, significa que você está tendo fé dentro do seu coração, e para que essa fé cresça, é só você continuar alimentando, bebendo da água da vida, do pão da vida, que é o Senhor Jesus. Mas você tem que ir até o último momento da sua caminhada, porque lembre, o verdadeiro milagre do crente está na vida eterna, então você tem que caminhar até o fim. E isso acontece na vida de Abraão, porque ele levanta o cuitelo, e quando o cuitelo vai descendo para imolar o seu filho, um anjo grita bem alto: Abraão! E aí ele para. E aí Deus fala para ele: nós vimos que você tem fé. Naquele momento acontece um milagre, um cordeiro enganchado pelos chifres no mato. Sabe quem era esse cordeiro? Aquele mesmo Jesus que estava falando com seus discípulos. Aquele mesmo Jesus que estava falando para vocês valorizarem de verdade a palavra, acreditar, colocar o seu coração, fazer o que aquela viúva estava fazendo. Ela colocou todo o seu coração nas mãos do Senhor. E é isso que Ele pede para vocês. Fazer uma oferta para Deus é quando vocês vêm aqui, louvam ao Senhor de verdade. E Ele se agrada porque sabe que vocês vieram aqui sem pedir nada em troca. Vieram aqui porque tem fé no coração. E sabe que quando nós louvamos, o Senhor se agrada e derrama bênção sobre cada um de nós. A própria palavra do Senhor. A palavra de Deus fala lá em João 12, vamos navegar na palavra do Senhor, João 12. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-se sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido, o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso porque interessou pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Olha que bonito que Jesus fala. As coisas de Jesus é maravilhosa, porque a palavra de Deus é sabedoria e Ele sempre nos guia. Respondeu Jesus: deixe em paz, que guarda para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quer dizer que depois que Jesus fosse embora, eles iam ter os pobres, até os dias de hoje, e que eles poderiam ajudar os pobres. Se essa era a preocupação de Judas, não podia ficar sossegado, que os pobres não iam acabar, ia continuar tendo pobres do mesmo jeito. E aí você vê a atitude de mais uma mulher de Deus, que não mede esforços para fazer aquele sacrifício para Deus. Ela comprou um nardo muito caro para derramar sobre o Senhor Jesus. Uma forma de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas é nós virmos aqui com o coração aberto para receber a palavra dEle dentro do seu coração. Aquela viúva estava com o coração aberto, por isso que o Senhor Jesus, e ela não estava nem sabendo, ela fez com a força de vontade, com amor verdadeiro sobre aquilo que era Deus na vida dela,
E quando aconteceu aquilo, o Senhor Jesus estava bem próximo, vendo aquilo que ela estava fazendo, chamando a atenção do Senhor Jesus. Aquelas pessoas, aos olhos humanos, estavam fazendo correto, estavam depositando muito dinheiro, muita coisa, isso e aquilo. Mas Jesus não olhou para nenhum deles, olhou para o sacrifício dela. Sabe por quê? Porque ela foi verdadeira com Deus. Maria também estava sendo verdadeira com Deus, porque um dia na sua vida ela convida Jesus para entrar dentro da sua casa, e naquele momento que Jesus entra, ele começa a pregar o evangelho, e eles começam a acreditar de verdade na palavra do Senhor. Jesus dizendo que veio para levar os nossos pecados, para que nós fôssemos transformados dentro do nosso coração, tirar tudo aquilo que é egoísta, mal, e colocar amor, amor ao próximo, amor às pessoas, tudo isso que nós aprendemos na nossa caminhada. Eles agradecem Maria, Marta e Lázaro. Um dia acontece de Lázaro adoecer, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Porque quando você clama a Deus, você tem que ter intimidade com Ele, para que Ele possa falar com você, para que Ele possa fazer um milagre na sua vida. E o que mais a gente vê são pessoas clamando a Deus que não conhecem Deus de maneira nenhuma. E quando elas não conhecem Deus, acham que Deus é igual Papai Noel. Eu quero, o Senhor tem que me dar. Eu preciso, o Senhor tem que me dar. Quero um milagre, o Senhor tem que me dar um milagre. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. As coisas de Deus funcionam na caminhada. Você tem que dar algo em troca para Ele. Mas se esse algo em troca que nós falamos é a sua fé, você se aproximar, dar o primeiro passo. Quando Abraão recebeu a mensagem, ele saiu para um lugar que ele não sabia nem aonde era, nem as dificuldades que ele ia ter que enfrentar, mas ele acreditou na voz de Deus dentro do seu coração. Quando os discípulos saíam do seu trabalho, Pedro, João, André, Tiago estavam pescando, eles eram donos de empresa de pesca. Eles abandonaram tudo e foram para uma caminhada também que eles não sabiam. Isso é ter fé, mas acreditar de verdade que Deus tem o melhor para cada um de nós. Por isso que nós nos reunimos, esse é o verdadeiro intuito. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu sou livre. Será que somos livres? Sem a presença de Deus no nosso coração? Será que nós não somos escravos da nossa concupiscência, do mundo, das coisas do mundo? Você é liberto a partir do momento que você começa a andar com Deus, e aí você começa a enxergar de verdade quem é Deus nas nossas vidas. Maria, Marta e Lázaro estavam aprendendo. Um dia Lázaro fica doente, eles mandam chamar Jesus, porque sabia dos mistérios que Jesus já tinha feito, dos milagres, das curas. Mas porque Jesus esteve dentro dos seus lares, mostrando, coloca Jesus dentro da sua casa e a sua vida muda. Coloca Jesus dentro do seu lar e você vai haver transformação nas nossas vidas. Só que existe um tempo determinado por Deus, não é mais o seu tempo, é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é eternidade. Eternidade. Mandam chamar, porque era amigo deles, e Jesus demora 4 dias para chegar naquele lugar. Mas tudo era um propósito de Deus, porque a partir daquele momento ia saber se aquele povo que estava falando com ele estava com a fé dentro do coração e continuava acreditando. Quando Jesus chega, Marta fala, vai receber, ele fala, se o Senhor tivesse chegado antes, o milagre tinha acontecido. Maria nem sai nesse momento. Jesus falou, eu sou o milagre. Eu sou a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Você crê? E aí Marta fala, eu creio. E naquele momento Jesus chega de frente aonde estava Lázaro, 4 dias, fedendo, já não tinha mais condições. Para o homem já não tinha mais jeito nenhum. Aí você vê o tanto que Deus é maravilhoso, porque se Ele ressuscita Lázaro, que 4 dias já estava morto, o que Ele não pode fazer nas nossas vidas? Que estamos vivos. Ele pode mudar de uma certa maneira que vocês poderiam ficar até assustados naquilo que Deus faz, mas Deus age sempre na justiça dele, porque Deus é justiça, Deus é amor, e tudo isso. Mas aí você vê, porque para acontecer o milagre na vida de Marta, de Maria, elas tiveram que fazer a parte delas. A mesma coisa acontece nas nossas vidas.
Porque Jesus falou: tira a pedra. O milagre Jesus faz na nossa vida, mas nós temos que nos dispor a andar nessa caminhada e obedecer a palavra de Deus. Tira a pedra. Quando tirar a pedra, Jesus só falou: Lázaro, saia para fora. Pronto. Mostrando que o milagre é simples. O mais difícil para nós é andar na caminhada do Senhor. Então Maria aqui estava agradecendo Jesus por tudo isso que ele já estava fazendo na vida dela. E aí ela faz uma oferta para o Senhor, de coração. Colocou tudo que ela tinha, colocou o coração dela nas mãos do Senhor. E o Senhor mudou a vida desse povo. Porque hoje, nesse momento aqui, milhares de igrejas estão pregando também sobre Maria. Porque ela fez a vontade de Deus. Em Lucas 19, a palavra de Deus fala assim, Lucas 19, 1, a palavra de Deus fala assim, Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver que era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu diante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em tua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Zaqueu era uma pessoa, um publicano, cobrador de impostos, que era rico. E ele fica sabendo que uma palavra estava sendo semeada por um tal de Jesus Cristo, e que estava fazendo um milagre no meio das pessoas, e estava reunindo milhões e milhões de pessoas através da palavra de Deus. Zaqueu não entende porque, assim como nós, quando estávamos no mundo, você vale aquilo que você tem. E mesmo ele tendo tanto dinheiro, ele não conseguia ter paz. E não conseguia entender o porquê que Jesus, sem ter nada, porque Jesus andava na humildade, na simplicidade. Era filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Mas ele abriu mão de ser Deus para ser igual a nós e passar por todas as dificuldades que nós passamos e falar: eu venci, vocês também podem vencer. E a partir do momento que ele presta atenção nessa palavra, ele fala: eu tenho que ver quem é esse Jesus, porque ele vai passar aqui em Jericó e provavelmente, talvez ele nunca mais volte aqui. Significa oportunidades. Aproveitar essa oportunidade que nós estamos reunidos sob essa palavra de Deus e abrir mais um pouco seu coração para que o Senhor Jesus entre, porque é aí que Deus faz morada. O Espírito de Deus é colocado dentro do nosso coração. E naquele momento, na dificuldade, era uma pessoa pequena, de baixa estatura, não olhou para as suas dificuldades, olhou para os seus objetivos. Nós devemos pegar aquilo que nós temos em objetivos quando nós tínhamos no mundo e colocar sobre a palavra de Deus, ganhar almas para o Senhor. Você não sabe o tão grandioso é quando uma pessoa, você não sabe o valor que tem, é infinito o valor de uma alma para Deus, porque Ele deu o seu único filho para que nós pudéssemos estar aqui reunidos sobre essa palavra. Zaqueu estava tentando entender isso. Uma multidão passando, ele olhou uma figueira brava, subiu lá em cima para ver quem é esse Jesus, pelo menos olhar de cima, no meio daquela multidão, e talvez falar assim: talvez seja um daqueles, porque ninguém conhecia, não dava para ver, era todo mundo apertando todo mundo. Mas quando você tem o seu esforço, a sua força de vontade, não é você que vai achar a Deus, é Deus é quem vai achar você. Porque Ele vê a sua força de vontade e vê o seu coração aberto, e o que acontece? Ele se aproxima de você. E foi aí que Zaqueu foi surpreendido, porque enquanto ele estava procurando Jesus, Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele não estava nem esperando.
Mas aquela força de vontade fez com que o Senhor Jesus se aproximasse dele. E o que é mais bonito da história, da palavra de Deus, é que aquela viúva desacreditada por toda a sociedade, pobre, com as moedas que não valiam nada, que não tinha significado nenhum, por causa do coração dela que estava aberto, quando ela estava caminhando para entregar aquelas moedinhas, ela se aproxima do Senhor Jesus também, sem nem perceber. E o Senhor Jesus fala: essa foi justificada por causa da sua força de vontade. Porque tem fé no coração. Porque quando você tem fé, você vem de verdade e abre o coração para Deus e louva ao Senhor. Ele ouve a sua voz e se alegra e começa a nos direcionar. Zaqueu tem um milagre acontecendo na sua casa, porque ele se dispôs de sair da sua zona de conforto para se aproximar de Jesus. No meio de todas aquelas dificuldades, cada um de vocês fizeram a mesma coisa hoje. Saíram da sua zona de conforto para vir até aqui ouvir a palavra do Senhor, para que o Senhor vá à sua casa nesta noite e fale para cada um de vocês, igual ele falou para Zaqueu: hoje me convém pousar na casa de vocês. E você sabe que aonde Jesus pousa, aonde Jesus fica, o milagre acontece. E isso aconteceu na vida de Zaqueu. Em Mateus 3, nós já estamos terminando. Mateus 3. Veja só este grande homem de Deus, chamado João Batista. João Batista era primo de Jesus. O milagre já começa a acontecer na vida do pai dele, quando entra no templo para orar. Aparece um anjo e fala para ele que ele ia ter um filho. E ele já era velho, de idade. E o que é mais bonito, ele fala: o Senhor ouviu a tua oração. Então, vários anos, o seu pai vinha orando para ter um filho. E talvez naquele momento que ele já estava velho, ele já nem acreditava mais que algo ia acontecer na vida dele, aquelas orações já tinham perdido. Mas ao mesmo tempo mostra que ele estava junto com Deus, caminhando com Deus. Talvez ele não estava mais orando, porque falou: já estou velho. Que aí acontece de vir um anjo e fala: você vai ter um filho junto com a sua esposa, e você vai colocar o nome dele de João Batista. Depois de mais ou menos uns 30 anos, João Batista aparece no deserto, 20 e poucos anos por aí, pregando arrependimento. E a palavra de Deus fala que João Batista vestia peles de couro, usava cinto de couro, peles de cordeiro, e comia gafanhotos e mel. Simplicidade, ele andava, era aquilo que ele tinha naquele lugar. Mas ele continuava ali pregando a palavra. Porque as coisas de Deus, elas nunca vêm de graça para você. Existe uma dificuldade que você vai ter que andar para você receber. Aquilo que aconteceu na vida de Zaqueu, ele teve que subir numa figueira brava, ele lutou para estar naquele lugar, e assim como todos esses grandes homens. Abraão teve que fazer o maior de todos os sacrifícios, pegar o seu filho para fazer o sacrifício para Deus. Qual de vocês teriam esta coragem? Mas ao mesmo tempo você lembra que Deus nunca coloca um peso nas suas costas que você não dá conta de carregar. Ele coloca, Ele sabe aquilo que você consegue caminhar com esse peso na sua coluna. Abraão foi preparado para aquilo. João Batista também estava sendo preparado para pregar no deserto. Enquanto os fariseus, saduceus, os sacerdotes ficavam lá com suas roupas caríssimas, fazendo sacrifício a Deus lá no templo, João Batista estava lá desacreditado no deserto, pregando o evangelho. Arrependam-se, porque é chegada a hora, o Senhor Jesus está vindo. Você acha que na primeira vez que ele foi, começou a pregação, veio muitas pessoas? Não, ele continuou, porque quando Deus tem uma obra, tem uma palavra para você, você vai continuar pregando, não importando com as dificuldades que vierem. João Batista foi acreditando e pregando. Um ano se passou, talvez 2 anos, e mesmo assim as pessoas falavam: tem um doido pregando o evangelho lá na beira do Rio Jordão.
Mas ele continuava. E aí, quando vem a determinação, as pessoas começam a olhar diferente, porque a palavra de Deus também está em você. E existe o tempo determinado para que aquilo aconteça. A árvore cresce no tempo determinado por Deus e dá o fruto do tempo de Deus. E de repente, toda a adjacente, todo o Jordão, toda a Judéia, todo mundo estava indo lá para batizar no Rio Jordão. E aqueles sacerdotes que ficavam cachoteando, falando mal desse João Batista, falando é um louco, foram lá para ver, porque quando começa a reunir muita gente, os curiosos também vão lá. As pessoas, até as pessoas que têm raiva de você, vão lá para ver o que está acontecendo. Eu falei, rapaz, o trem está diferente aqui. E aí a palavra de Deus veio para eles. Porque tem que ter transformação dentro do coração. O verdadeiro sentido na nossa reunião do Evangelho, da Palavra de Deus, é transformar os nossos corações. Quando Jesus é preso no Betsebe, Pedro pega uma espada e corta a orelha do eunuco, mostrando que Pedro ainda estava com a mesma humanidade, mal, ruim, vou resolver na pancada. E Jesus sempre falando para ele, se bater de um lado a face, vira do outro. Parece que Pedro não ouviu isso. Jesus vai lá, pega a orelha do eunuco, coloca de volta, faz o milagre, porque tudo aquilo era o propósito na vida dele, para nossa salvação. João Batista não tinha dinheiro para ofertar para Deus, mas João Batista tinha o coração para ofertar para Deus. João Batista tinha a pregação para ofertar para Deus. Assim como nós temos o nosso coração, os nossos louvores e tudo aquilo que a gente faz aqui para que as pessoas sejam transformadas pelo poder da palavra, é aquilo que aquela viúva estava fazendo. Estamos entregando para Deus para que Ele mude as nossas vidas. E para terminar, em Lucas 4, a palavra de Deus fala aqui, Lucas 4. Terminar Lucas 4. Lucas 4, 5 a 8, fala assim, E o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe um relance todos os reinos do mundo. Ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Está vendo como que é fácil as coisas que o mundo oferece para você? O diabo estava oferecendo tudo para Jesus, apenas para Jesus o adorar. Tudo, ouro, prata, poder, reinos, glórias. Mas Jesus sabia o verdadeiro valor, que era a palavra de Deus. Por isso você vê a diferença que Jesus estava mostrando. Se Jesus tivesse aceitado isso, ele não ia precisar de apanhar. Se ele tivesse aceitado isso, ele não ia ser crucificado. Se Jesus tivesse aceitado todo o ouro e toda a prata, também, ele não ia ser ressuscitado depois de 3 dias. E era isso que Jesus estava mostrando para os seus discípulos. Que o verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza está na palavra de Deus. E não nas coisas materiais que o mundo oferece para você. Por isso aquela viúva foi justificada, porque aquele pouquinho que ela levou para colocar naquele lugar foi o suficiente, porque foi tudo que ela tinha, estava dentro do coração dela fazer aquilo. Quando nós saímos da nossa zona de conforto e nós viemos até aqui, nós estamos ofertando a Deus a nós mesmos. E nós somos o verdadeiro valor para Deus, porque o seu Filho morreu na cruz para que nós fôssemos salvos pelo poder da palavra de Deus. Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Glória a Deus. Amém? Uma Rosa vem orar. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé.
Vamos estar orando pelos pedidos de orações nesta noite. Vamos estar orando pela vida do João Manuel, Jéssica, Enzo, Paulo e família, Giovanni e família, Bruno, Fabrício, Aglícia, Fábio, Laura, Alexandra, esposo, cunhado e sogra, Antônio, João, Suelen, Lindomar e Lucas, Michele, Tayane, Edileuza, Joel, Caio e Scarlett, Neidmar, Arlos e Amanda, Walter, Tiago, Cristiane, Jaqueline, Geraldo Moura e Ana Francisca, Felipe, Bruna, Ana Luísa, Leonildo, Simone, Patrícia, Lucas, Diógenes, Emanuele, Paulo, Andréia, Vera, Sinésio, Élica, Kaique, Jaqueline, Valdeci, família, Augusto, Valdete, Anderson, Benedito e família, Frederico e família, Fabiana, Vera, Wellington, Luciane, Elisiane, Ana Paula, Alice, Aline, Nathalie, Vicente, Valdice, Ailton e Nazaré, Jamília, Antônio e Terezinha, Zé Maria, Genésio e Clarice, Anielen, Amanda, Elisângela e Catarina, Vorico e Mirna, André, Denise, Miguel, Rafael e Felipe, Dalva e Paulo Divino. Amém? Levanta suas mãos para o alto. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós ligamos diante do teu altar cada nome que foi citado nesse caderno, cada nome que está escrito. Papai querido, nós sabemos que o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe, que nesta noite o Senhor venha alcançá-los, ó Pai, cada um, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo o refrigério, trazendo a paz do Senhor. Papai querido, que o Senhor venha, Papai querido, suprir as necessidades materiais e espirituais de cada um nesta noite. Papai querido, nós te louvamos pela vida dos visitantes, te louvamos, ó Pai, pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco. Alcança, Senhor, aqueles que não puderam vir nesta noite, alcança da mesma medida, ó Pai, com as bênçãos do Senhor. Alcança cada um que nos ouviu nesta noite, alcança os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Papai querido, que o Senhor venha, ó Pai, continuar, ó Pai, abençoando a vida de cada um. Papai querido, nós também apresentamos essa semana que se inicia, apresentamos os nossos locais de trabalho. Papai querido, que o Senhor, ó Pai, venha nos capacitar, dando a sabedoria, o discernimento, e tudo que fizermos, ó Pai, venha ser por excelência. Tira em nós, ó Pai, tudo que não provém do Senhor, Papai querido, e nós apresentamos, ó Pai, diante de Ti cada ônibus, ó Pai, que sairá daqui para levar cada estudante para as faculdades. Que o Senhor venha levar e trazer debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do acidente, livrando do homem sanguinário. Papai querido, que a paz e o refrigério do Senhor venha ser derramada sobre a Tua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.